Sejam bem-vindos a mais uma entrevista no âmbito da terceira edição das entrevistas com inovadores, realizadas pelo INEP. O nosso objetivo com estas entrevistas é partilhar o conhecimento e as ideias de pessoas que em diferentes áreas de atividade dinamizam e concretizam iniciativas inovadoras, e hoje temos connosco a doutora Rita Veloso. Doutora Rita Veloso, mais uma vez, obrigado por participar connosco nestas iniciativas, nesta em concreto de entrevistas com inovadores. Referir que a doutora Rita Veloso tem um trajeto já muito significativo neste domínio, na área de saúde, nomeadamente entre 2009 e 2018, dedicou-se à gestão de projetos de implementação de sistemas de informação hospitalares e foi diretora de gestão de doentes do EPO do Porto, na altura com responsabilidades por uma equipa que chegou a ter 150 colaboradores. Depois foi vogal executiva do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde e é atualmente, desde janeiro de 2021, vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE. Doutora Rita Veloso, se calhar, para começar, vamos falar mesmo da entidade onde a senhora exerce funções e sobre as quais tem responsabilidade, no sentido de a conhecermos um pouco melhor. Boa tarde a todos. Então, como o Dr. Abel estava a dizer, em janeiro de 2021 integrei então o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto e posso desde já partilhar que é sem dúvida o desafio mais difícil, mais complexo, profissional que eu tive até à data. Também acho que é suposto nós termos um percurso que vai acarretando responsabilidades e complexidade e também é bom sairmos da nossa zona de conforto. Isso explica porque é que eu também tenho na minha responsabilidade hoje algumas áreas que classicamente estavam atribuídas, por exemplo, à área mais clínica. Eu tenho o bloco operatório, tenho a consulta externa e o hospital de dia, portanto, áreas que obrigam a termos um trabalho em equipa grande e um conhecimento também de áreas que saem da nossa, como eu disse, zona de conforto. Aqui para perceberem um bocadinho a realidade e quando faço o exercício dos últimos 7, 8 meses, realmente só conhecer uma casa desta dimensão demora muito tempo. O Centro Hospitalar do Porto, Universitário do Porto, é composto pelo Hospital Santo António, que é o que nós comumente vemos e reconhecemos na televisão, mas integra também o Centro Materno-Infantil, resultado também da integração da Maternidade Júlio Diniz e do Hospital Maria Pia. A integração também do Hospital Joaquim Urbano, que era mais ligado às doenças infecciosas, e também temos o Centro de Cirurgia, Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório. Edifícios dispersos, temos o Centro de Genética Médica também, e para termos uma noção não só da dispersão geográfica dos edifícios, que nos obriga muitas vezes a fazer quilómetros cá dentro se queremos e conhecer os serviços, em termos de números, eu acho que a mais correta é recuarmos a 2019, sabemos todos que 2020 foi um ano na saúde particularmente distinto e por isso, para termos noção do tamanho e da grandeza do centro hospitalar, dizer-vos que é um hospital que faz cerca de 800 mil consultas por ano, 6 milhões de MCDTs, portanto exames de diagnóstico, tem 848 camas, por ser um hospital muito grande. Também é um hospital muito vocacionado para a área da formação e da investigação e por isso temos cerca de 21 mil horas de formação certificada ministrada no hospital, 4.600 colaboradores na nossa responsabilidade direta e as nossas FIAs são ocupadas 57% dos lugares de FIAs por mulheres, também é um bom barómetro que eu gosto sempre de referir. Temos 16 centros de referência, somos acreditados pela CHKPS e em matéria de números acho que já dá para ter aqui uma noção da complexidade de um hospital que é um dos maiores empregadores da cidade do Porto. Números muito expressivos. Doutora Rita Veloso, é inevitável que falemos sobre os desafios que têm sido colocados na área de saúde pelo período que estamos a viver desde o início de 2021. O que é que isso tem implicado no dia-a-dia, na gestão e as respostas que é esperada que um centro hospitalar como aquele que está integrada pode proporcionar?
O grande desafio realmente é nós tivemos que passar a ser mais ágeis em tudo. E isto veio desde a administração central, com muita desburocratização de alguns processos, e depois dentro do hospital passar a haver uma comunicação mais próxima e mais ágil. Passamos pela fase de incerteza, todos tivemos medo, e nessa altura não havia um manual de como lidar com isto, nem hoje ainda existe, mas já conhecemos mais do que conhecíamos há um ano e meio atrás. Portanto, isto obrigou a uma reorganização e a estar no terreno junto das equipas muito grande por parte de quem está a liderar. Por isso, teve que haver sempre contacto muito próximo, e isto eu acho que em estruturas tão grandes como é deste centro hospitalar, que normalmente olhamos para a hierarquia, se olhar para o organograma, já é algo muito complexo, e passar a sermos todos muito mais ágeis e mais próximos da tomada de decisão, e a envolver os outros na tomada de decisão. Eu acho que o movimento de solidariedade que nós vimos na televisão da comunidade, com os profissionais de saúde, começou mesmo dentro dos hospitais, entre colegas, entre pares e entre chefias. Foi o perceber que estávamos todos no mesmo barco, que íamos precisar todos uns dos outros, e o primeiro princípio é quem está nas lideranças é não pedir aos outros aquilo que ele próprio não é capaz de dar, e aquilo que nós temos de mais preciso para dar ao nosso tempo. Portanto, tivemos que passar a ouvir mais as nossas pessoas, perceber os seus medos legítimos e atuar sem medo na tomada de decisão. Ou seja, mesmo que muitas vezes a tomada de decisão não tenha sido sabendo se hoje a melhor, à data, tentar ter a melhor informação possível para tomar decisões em consciência. Isto só é possível se nós também tivermos a humildade de nos permitir errar, que é hoje, com a informação que tenho, tomamos esta decisão, que muitas vezes 24 horas depois ou não as estávamos a colocar em prática ou já estávamos a tomar uma decisão contrária, porque realmente fomos conhecendo mais, os nossos profissionais também foram manifestando outras necessidades. O medo e o receio inicial foi-se transformando e foi-se também virando para outras áreas que não só Covid, portanto, profissionais que eram de áreas como, por exemplo, a área da oncologia ou da doença crónica, começaram a tomar consciência de que se isto se prolongasse no tempo ia ter impacto também nos seus doentes e não só nos doentes Covid, e isto obrigou-nos então a sermos mais solidários uns com os outros, mesmo entre especialidades, para hoje sou eu que estou menos sobrecarregado. E dar um exemplo, cirurgias, realmente numa fase inicial, no primeiro confinamento, houve muita paragem da cirurgia programada, não foi só neste hospital, foi em todos, porque houve mesmo orientações nesse sentido do que era possível esperar para ocuparmos as camas que existiam com os doentes Covid, e deixar que, no fundo, essas pessoas que ficaram sem essa atividade facilmente fossem realocadas e reaprendessem noutras áreas onde podiam ser mais úteis. Isto só se faz com vontade das pessoas. Isto só se faz realmente quando as pessoas sentem que estão aqui por uma missão. E acho que o grande desafio foi esse mesmo, e acho que não vamos voltar a ser os mesmos, trabalhamos nestas áreas, que é mostrar que muitas vezes andamos no dia-a-dia com questões menores entre serviços, das nossas casinhas e quintinhas, e que de repente, quando nos puseram um objetivo comum, nós trabalhamos melhor em equipa. Este foi um momento também para a inovação ter um papel de alavanca no desenvolvimento da organização, no desenvolvimento do centro hospitalar, na forma como trabalham, nas soluções que produziram, na organização que efetuaram. Sim, sem dúvida, e isto porque nós, e digo isto, já disse isto algumas vezes e é sentido, os hospitais primeiro não são todos iguais, têm a sua própria cultura, e depois não estavam todos preparados da mesma forma, não havendo melhores nem piores. Há hospitais que estrategicamente foram investindo com mais tempo na tal mudança da transição digital e que tinham se calhar as pessoas já mais focadas em processos digitais, e outros que não tinham conseguido até então, mostraram que mais do que possível, era mais do que necessário, era possível. E o que é que nós verificamos? Isto foi muito engraçado de ver, que
Imagino para um papel que sempre existiu em papel. Havia muita resistência em transformar num processo digital que não é apenas digitalizar o processo, é reorganizar e é reengenharia de processos. Antes de informatizar, nós temos que ver onde é que está ali desperdício ou o que é mesmo desnecessário. Temos que fazer este exercício. E o que é que vimos com a Covid? Que foram instituídos procedimentos novos que, como não tinham um comparativo do antes e depois, os profissionais aderiram muito bem a que a primeira forma fosse logo digital. E isto mostrava que realmente andava e anda muito papel, pode ser substituído por processo digital, mas porque sempre foi o papel, nunca se parou para pensar que era possível fazer de outra maneira. Portanto, a Covid teve aqui um papel fundamental que foi para realmente explorarmos alguma inovação, porque teve que ser, por exemplo, aqui o Centro Hospitalar Universitário do Porto desenvolveu um sistema parecido com o Trace Covid muito antes de haver o Trace Covid, portanto, logo na fase inicial, e se recordam, foi o primeiro hospital a receber doentes Covid, foi aqui o Hospital Santo António, e rapidamente foi onde foi acumulado um maior número inicial, na fase inicial de doentes, e portanto houve aqui necessidade de perceber como é que íamos fazer este acompanhamento. Também somos hospital, tal como o qual o Centro Hospitalar Universitário de São João, os hospitais de fim de linha, e portanto nós tínhamos que arranjar formas ágeis de comunicar, e a informática rapidamente construiu uma solução com a equipa de profissionais e tivemos todas as pessoas a utilizar uma plataforma que depois viria a ser substituída pelo Trace Covid, disponibilizado pela SPMS. Isto também levou, como eu disse, a ter formas de comunicar mais eficazes, a percebermos quem é que eram, e recordo-me que, por exemplo, numa fase inicial, nós não sabíamos bem a quem é que tinha sido que ser dada certa informação, e por defeito enviávamos para toda a gente. E as listas de e-mails iniciais da Covid envolviam muitos dados de doentes Covid para um leque grande de pessoas, e com o tempo realmente nós fomos reajustando, ou seja, não é porque se fez assim desde o início que não foi a cada momento, até por alertas de profissionais, por alertas das próprias equipas que disseram isto foi numa fase inicial, mas agora abrimos tudo, agora podemos ir fechando em função das necessidades concretas. Isso funcionou com o teletrabalho, funcionou, por exemplo, com as ligações que hoje se fazem para fora do hospital, em que no início nós efetivamente alargámos o leque e depois fomos afinando até ter um equilíbrio entre o próprio teletrabalho e a própria presença física no hospital, que nem tudo é aplicado a todos a todo momento, mas se calhar conseguimos encontrar aqui um equilíbrio. E essas formas de reorganização foram úteis nesse sentido, que foi perceber que realmente há outros canais de comunicação, há sistemas de informação que nos podem ajudar e que realmente não estávamos todos ao mesmo nível dessa inovação, e hoje se calhar também nos teremos, será muito bom de ver existindo barómetros para medirmos realmente quais foram as mudanças que foram sustentadas na cultura das instituições de saúde e quais foram as mudanças que apareceram muito depressa, mas também muito depressa desapareceram. E aqui só gostava de dar um exemplo, que é o das receitas sem papel, para termos noção, quem nos está a ouvir, a média nacional em fevereiro de 2020, mesmo antes da Covid, era 10%. Isto significava que 90% das nossas receitas circulavam em papel. Ora, nós não tínhamos 90% de cidadãos info-excluídos. Todos nós sabemos que estes números não são o que corresponde à nossa realidade. E se falarmos da administração pública, podemos dar o exemplo das finanças, que há muito tempo que não nos perguntaram se nós queríamos deixar de receber, por exemplo, o IUC em casa, em papel. E se eu não pagar, sabem o que é que me acontece. E as finanças não vão querer saber se eu tenho o e-mail errado ou a senha errada. É a minha responsabilidade enquanto cidadão ter os dados atualizados. Nós na saúde sempre gostamos de dizer que nós somos especiais e nunca corresponsabilizamos os cidadãos nesta comunicação. O que é que nós vimos? Que em pleno confinamento da Covid, o primeiro, entre abril e maio, a média nacional houve dias que ultrapassou os 60% de receitas sem papel. Ora, agora que estamos em agosto de 2021, nossa média nacional anda nos 25%. E perguntamos nós o que é que aconteceu. Os profissionais de saúde são os mesmos, os cidadãos são os mesmos, quando muitos estão ainda mais literados digitalmente por força dos outros serviços centrais que passaram a funcionar,
ou via serviço digital ou com marcação na internet. As vacinas são um bom exemplo de percebermos como é que uma comunidade toda ou os cidadãos se apressaram a ter contactos em dia dos seus ou de cuidadores para poderem receber e responder à vacinação. Portanto, isto explica que o que nós fizemos foi mudamos muito depressa, não fizemos a mudança cultural sustentada, colocamos outra vez os profissionais no seu habitat natural, que é um gabinete médico com impressora ao lado, e os comportamentos voltaram. No centro hospitalar da Póvoa de Varzim Vila, quando nós, já antes da Covid, tínhamos retirado as impressoras dos gabinetes de consulta, e em resultado disso tínhamos a percentagem de receitas de papel, sem papel andava nos 75%. Quando entramos em confinamento da Covid, atingimos os 80, 85% e nunca mais, hoje consigo ver os dados, nunca mais se regrediu. E isto mostra que a mudança não foi impulsionada pela Covid, ela já vinha de trás de forma sustentada, os profissionais sabiam exatamente como se comportar naquele habitat, no gabinete de consulta, e quando voltaram a fazer as consultas presenciais, o hábito já estava mudado, alterado, a rotina. Isto é muito importante. Se eu não quero pensar digital, aquilo que eu não posso ter ao meu lado é precisamente aquilo que me facilita a utilização do papel. E o exemplo tem que vir de cima. Portanto, o primeiro sítio onde foram retiradas as impressoras foi dos gabinetes do Conselho de Administração, porque é aquilo que já todos falamos, que é não pedir aos outros aquilo que não se é capaz de dar. Eu não posso pedir ao médico para pensar digital ou enfermeiro com o seu doente, se a seguir ele me perguntar, mas como é que eu faço um pedido de horário flexível? É um papel que tenho que preencher e tenho que ir entregar os recursos humanos em mão entre as 3 e as 4 da tarde. Eu não posso ter duas instituições a funcionar a ritmos diferentes, porque senão as pessoas não vão entender esta mudança. Não sei se respondi à sua pergunta. Respondeu de uma forma muito clara e muito interessante, inclusivamente quando compara no tempo e compara entre entidades uma situação concreta que é a receita sem papel, evoluindo dos 10% para os 60%, regredindo para os 25% e noutra circunstância em 85%, efetivamente. Uhum. Portanto, estamos a falar de situações que nos permitem ter lições aprendidas. Sem dúvida. No seu entendimento, quais são os fatores fundamentais que devem estar na base, não só para que, de facto, esta inovação seja preparada, seja implementada, mas depois que os ganhos que aí resultam sejam mantidos ao longo do tempo? O tal termo que bem aplicava de sustentabilidade de resultados, nomeadamente nesta área. Uhum. Primeiro é isto mesmo que falamos, que nós não podemos querer ser um piloto para dizer que fomos os primeiros a implementar e depois um mês estarmos a ser confrontados com resultados e não termos resultados para dar. Portanto, nós devemos de assumir compromissos, indicadores, pôr-nos à prova, porque quando nós expomos internamente a uma equipa que vamos fazer uma mudança tão grande como esta, por exemplo, retirar as impressoras dos gabinetes de consulta, a seguir eu tenho que dizer o que é que se pretende, ou antes eu tenho que dizer o que é que se pretende, o que é esperado com aquela medida. Eu não posso dizer hoje de manhã, olhei para o organograma e apeteceu-me fazer isto, porque eu acho, claro que muitas vezes tomamos decisões com base em pressupostos que não estão medidos ainda, porque a inovação é isso mesmo, é fazer algo de novo, portanto nunca foi medido e provavelmente vamos falhar em alguns no tempo. Mas se nós já tivermos metas, e as metas, isso que eu posso lhe dizer com este exemplo das receitas sem papel, porque é que os 75% ou os 85% são dados que são aceitáveis à nossa realidade de hoje? E, efetivamente, quando nós fomos tomar a decisão de tirar as impressoras dos gabinetes de consulta, nós pedimos para ver que população da nossa área de influência tinha mais de 65 anos e concluímos que eram os tal entre 15% a 25%. Portanto, assumimos que abaixo dessa faixa etária seriam pessoas que facilmente conseguiriam pelo menos ver uma mensagem no telemóvel. E, portanto, quando os resultados apareceram, foram consistentes com esse indicador inicial que nós tínhamos e estabilizaram, subiram um bocadinho, como lhe disse, mas depois cristalizaram, porque realmente eu vou admitir que esses 15% com o tempo vão passar a ser 10%, vão passar a ser 5%, mas não foi com base no eu acho, foi com dados em concreto que nós fomos levantar, de tal forma que também quando tínhamos algumas pessoas que eram mais
céticas desta medida diziam, nós ainda temos muitas pessoas sem telemóvel na ficha de doente. Nós dizemos, não são muitas, são X, tínhamos um número concreto para dar e trabalhamos sempre com base nesses números e não com mitos da nossa cabeça, porque nós no dia a dia estamos cheios de mitos, ainda achamos que os cidadãos são os mesmos de há 20 anos. Todos os anos são vendidos no Natal milhões de smartphones, eles andam aí. Alguém os compra e alguém os usa. E, portanto, mesmo o próprio INE tem estatísticas muito interessantes que nós devemos recorrer a elas para combater estes mitos quando estamos na área da gestão. O próprio INE diz que 75%, estávamos em 2019, portanto, antes sequer do cenário da Covid, 75% dos cidadãos tinham acesso à internet, 75 é muito. Podemos olhar sempre para o copo meio vazio, mas se formos a ver, não justifica os 10% de receitas sem papel que nós tínhamos àquela data. E, portanto, isto dos números é muito importante. É muito importante liderar pelo exemplo, aquilo que lhe disse, não pedir aos outros aquilo que nós não somos capazes de fazer e de dar o exemplo em nós próprios e depois também comunicar os resultados, ou seja, pôr-nos à prova. Isto que lhe estou a dizer nada me deixa mais feliz do que realmente eu ter passado por um projeto nos últimos 3 anos no outro hospital e ver que as mudanças são consistentes, não foram impostas, foram realmente aculturadas pelas pessoas e as mantêm no dia de hoje. Isto é muito gratificante para quem passa nestes lugares que muitas vezes têm uma data de saída, os nossos lugares têm uma data de saída, não é? E perceber que não foi em função da liderança apenas, mas que o comboio continua a andar. Isto é que eu acho que é o grande desafio, a lição aprendida, é que nós temos que ter humildade para experimentar, mas, se possível, ter números a sustentar e não trabalhar com os mitos, que as pessoas muitas vezes, ouvindo conversas de corredor ou comentários de corredor, muitas vezes somos enganados na tomada de decisão porque não trabalhamos com dados em concreto e somos influenciados já pelos 5 últimos casos que nos apareceram à frente. São estas as lições que são aprendidas, isto tem que ser as mudanças têm que ser regadas tal e qual as relações diariamente e tem que ser dado feedback às equipas dos resultados que estamos a obter e também muito importante, doutora Bela, não sofrer do nosso síndrome do My Baby, que eu sei que já não está a funcionar, tenho dados e evidências que o projeto não está a ter os resultados que eu quero e não ser capaz porque estou agarrada ao projeto de o reavaliar ou mesmo deixar cair, porque realmente há ideias, isto também é muito da nossa experiência. Se calhar se eu fosse tentar retirar as impressoras há 10 anos atrás tinha sido uma luta em glória, portanto há alturas em que nós devemos saber, eu sei que este é o caminho, mas ainda não estamos preparados, vamos deixar se calhar outras áreas trabalhar à nossa frente e nisso a banca é um bom exemplo, as finanças são um bom exemplo e hoje a saúde já pode usufruir de toda a transição digital que o cidadão foi obrigado a fazer noutras áreas. E hoje já, quando implementa, já tem resultados mais rápido e não se está a desgastar neste trabalho de literacia, porque outras áreas já o fizeram. E nós temos que saber aproveitar isto, que é as sinergias que os outros gastaram e que nós sabemos que com bons resultados, e as finanças é um bom exemplo disso, e aplicar na nossa área para não estarmos todos a consumir energia a todo momento. Deixar às vezes é bom não ser o primeiro. Às Muito vezes é bom claro. deixar os outros serem os primeiros e nós entramos quando já estiver bem consolidado, senão estamos todos a gastar energia no mesmo. Doutora Rita Veloso, registrei, ao fim e ao cabo, fatores que até podemos considerar denominadores comuns, não só na inovação na saúde, mas em diferentes contextos e áreas de atividade. A liderança presente, que orienta o caminho, uma gestão com base em evidências, e depois uma comunicação que também é dinâmica para poder informar e comunicar a par e passo como é que se está a progredir face às metas. Tudo isto numa perspectiva de procurar manter o que funciona. Manter o que funciona e esqueci-me um ingrediente fundamental e que tenho defendido nos últimos anos é dar tempo protegido às pessoas para fazerem inovação e para se permitir falhar. E o que é isto nós não podemos continuar a trabalhar continuamente com base no faz mais lá este esforço. Nós, se é estratégico para uma liderança, tem que ficar claro que as pessoas vão ter que ter tempo dedicado para esse projeto ou para essa mudança. E tempo protegido é dizer, Rita, na próxima semana, uma manhã é para tirar
para isto ao teu tempo de trabalho normal que está alocado a outras funções. Porque só assim é que eu também posso depois exigir, só assim é que eu vou brincar, é um negócio sério para os dois lados. Porque se eu não tenho nada para dar às pessoas a não ser mais trabalho e não as liberto de outras tarefas, eu depois também não posso exigir. E eu prefiro que, se é estratégico, então vamos dar tempo às pessoas para fazê-lo e fazê-lo de forma protegida, com tempo protegido, para que as coisas aconteçam, nem que seja só numa fase inicial do projeto e depois já irmos fazendo também depois o desligar e passar da fase do projeto a processo, não é? Não podemos estar sempre ar eterno no estado de projeto. Isto é um projeto? Não, isto já é um processo, já tem um nome, já não é um projeto, porque nós passamos muito presos à palavra projeto. Implementamos um projeto, mas hoje já faz parte do dia a dia, já é um processo, já, ou vários processos, ou estratégia, já não é um projeto. O projeto teve um princípio, um meio e um fim. E depois isto medir e dizer às pessoas que realmente exigir, porque só podemos exigir se dermos. E eu acho que a forma mais séria de ser estratégico, de se mostrar em termos de liderança que é estratégico, é de libertar as pessoas de tarefas para se alocarem àquele novo projeto ou processo. Isto é muito importante, é uma mensagem que eu queria deixar clara, que se for só façam lá mais este favor ou aqui mais um tempinho, não são mudanças sustentadas, funciona numa fase inicial, mas as pessoas depois naturalmente perdem a motivação. Gostaria que nos fizesse um apontamento sobre o seu entendimento do papel e da importância das equipas e do desenvolvimento das pessoas e da equipa num seu todo para garantir que esses resultados que apontou aparecem e depois se mantêm ao longo do tempo. A primeira chave é esta, primeiro é encontrar os facilitadores num processo, acho que isto, e nós com a experiência quando chegamos a uma instituição, mesmo quando não conhecemos, naturalmente nas conversas ou nas idas aos serviços, conseguimos logo perceber quem são os facilitadores e onde é que vão estar os bloqueios, que muitas vezes são bloqueios que vêm de medos legítimos das pessoas. Eu prefiro acreditar que quando a pessoa é resistente a uma mudança é porque tem algum medo e que esse medo é legítimo mesmo que eu não o esteja a ver. Pode ser por força de receio de perder o posto de trabalho, pode ser por retirada de poder, pode ser só por medo da mudança, e isto às vezes é legítimo, isto tem que ser trabalhado e entendido. Da forma mais, quando se chega a uma organização nova, ou se tem um projeto novo, é perceber onde é que estão os meus facilitadores e quem vão ser aqui os key users e as chaves principais. E não precisa ter muito, um grupo de trabalho não precisa ter muitos elementos, tem que ter os elementos certos. Dar, por exemplo, aqui um exemplo. Nos hospitais nós temos uma comissão, nós temos que a nomear, são as comissões locais de informatização clínica, que pode ser muita coisa. E se calhar, quando me calhou a minha vez de indicar uma comissão, quando fui para o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, fez-me sentido trazer pessoas de outras áreas para esta comissão, nomeadamente a área da comunicação e da área da proteção de dados. Classicamente estas pessoas não estão nestas comissões, mas eu pensei, se nós vamos querer fazer a mudança, a comunicação tem que estar aqui e temos que melhorar a comunicação interna, e quem é o responsável por essa comunicação interna tem que estar no cerne, no propósito das nossas decisões. E muitas vezes no final das reuniões falava com essa pessoa responsável e dizia: a reunião foi muito aborrecida porque tivemos ali muitas questões técnicas. E a pessoa dizia: não, eu posso não ter percebido metade das questões técnicas, mas percebi o propósito. Portanto, eu quando for agora desenhar uma campanha de divulgação ou de comunicação, eu sei escrever melhor porque percebi qual é o propósito que está por detrás da medida que vocês vão querer implementar. E acho que também muito do que se conseguiu sustentar no tempo vem da capacidade de comunicação interna, ou de vender a ideia. No fundo é isso que nós fazemos todos os dias quando implementamos um projeto. Nós temos que vender a nossa ideia a uma equipa primeiro pequena de pessoas que depois vão ter que ser esses a promover as ideias junto dos utilizadores finais. E, portanto, esta equipa o que é que tem que sentir? Sentir que tem alguém do board que está vinculado ao projeto, vinculado à equipa e que dá a cara por ela também. Ou seja, os americanos têm uma expressão muito engraçada que é o put your money where your mouth is, ou seja, se isto é muito importante eu tenho que pôr lá o dinheiro, não é? E aqui eu digo que temos que pôr lá a tomada de decisão, por isso
noto que muitas vezes conseguimos ter mais adesão das equipas e confiança quando vem acompanhada de algum suporte superior, seja uma decisão do Conselho de Administração, uma deliberação para dar força, para dar suporte, que muitas vezes falha nas instituições, e por isso é que os projetos muitas vezes não têm força, porque as equipas depois acabam por não ter a força natural, nem o sentido de grupo, e dar-lhe o exemplo que dos walking meetings, foi algo que também implementei e que eu acho que faz sentido, que é tirar as pessoas do seu locus de trabalho e ir fazer uma reunião em 15 minutos passeando na rua, com um café na mão, para nos focarmos num problema. O que nós fazíamos era, a equipa era constituída pelas minhas chefias intermédias, das mais diversas áreas, e o trabalho era, fazíamos de 15 a 15 dias, era um elemento da minha equipa ficava responsável por trazer um problema que os estivesse a preocupar e para o qual não tivesse solução. E durante aqueles 15 minutos nós saíamos do hospital com café na mão, e os outros colegas que eram de outras áreas iam tentar dar input e ajudar a ideias, com o último desígnio era que pelo menos uma das medidas tinha que ser execuível e tentada. Não me lembro de nenhuma reunião onde só tivesse havido uma solução, e não me lembro de nenhuma reunião que não tivesse tido uma consequência. E, portanto, reuniões curtas de 15 minutos para pensar fora da caixa. Numa desses walking meetings, quem me trazia o problema era a diretora da gestão de doentes, sobre a literacia digital dos doentes, em que o desafio era, agora que eu não quero os doentes no hospital, que não os quero à espera, como é que eu vou ter tempo para os ensinar, por exemplo, a utilizar o portal do SNS para consultar as receitas? E nós, nesse dia, estávamos a caminhar em direção à praia. Quem conhece o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, a unidade da Póvoa termina na Praia Avenida. Estávamos a caminhar em direção à praia e um de nós lembrou-se, e se em vez dos doentes irem à praia, fosse o hospital à praia? O que é que era preciso? Ora, eu nessa walking meeting tinha o diretor de informática, de sistemas de informação, que disse, um tablet com acesso à internet é fácil, nós temos. Pessoas, era preciso pessoas, a diretora da gestão de doentes, as pessoas eu tenho, são as mesmas que estavam a fazer dentro do hospital e que agora posso alocar. E terceiro, precisamos de uma forte campanha de divulgação, e lá estava a responsável da comunicação. Portanto, nós em 15 minutos conseguimos ter uma ação, 15 dias depois estávamos a pôr em prática, a 15 de julho estava a entrar em prática a medida, com uma forte campanha de divulgação, e no final do verão, em 2 meses, tínhamos 3.500 cidadãos digitais incluídos nos sistemas digitais. Portanto, trabalhar no verão para, tipo formiguinha, para conseguir tirar esses doentes no inverno das instituições e dar aqui alguma equidade no acesso. O que é que também percebemos? Que se calhar o hospital não é o melhor sítio para se trabalhar, para se captar a atenção dos doentes. E se nós pensarmos os dois, e quem nos estará a ouvir, imagino num hospital que foi a minha casa durante muitos anos, um IPO do Porto, só o nome oncologia é pesado. Muitas vezes os doentes vão para a consulta ansiosos à espera de um resultado. Se eu lhes vou pedir, se eles têm mais 5 minutos para me ouvir no que quer que seja, se calhar a receptividade não vai ser nenhuma. E, portanto, apanhar as pessoas, se calhar, noutros ambientes mais relaxados, passamos melhor a imagem e temos mais adesão. Eles um dia, se vierem a precisar, porque infelizmente mais cedo ou mais tarde todos nós precisamos de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, eu já sei que existe pelo menos a ferramenta e vou à procura. E então percebemos que isto pode ser replicado, falando na praia porque era o ambiente natural do trabalho, falando aqui, podia ser aqui ao lado do centro hospitalar, a Rua Santa Catarina, que toda a gente conhece, e aproveitar as pessoas quando estão na hora do almoço ou nas suas idas às compras ao final do dia, se calhar vão estar mais abertas a ouvir-me e a fixar a mensagem. Portanto, este também sair da caixa, as equipas precisam disto, precisam primeiro, precisam de inspiração, quem não, é sempre bom quando nós integramos uma equipa que nos é inspiradora, seja pelo sentido de ética, seja pelo caráter inovador, pelo caráter desafiante, e isto obriga-nos a nós a estar em formação contínua.
Isto obriga-nos a nós a ter muito do nosso tempo pessoal dedicado a ler muito sobre coisas novas, a ir buscar, por exemplo, outras áreas de negócio, inspiração, porque eu pergunto como é que eu posso ter inspiração para a minha equipa se depois eles dominam mais do que eu todas as áreas. Alguma área eu tenho que realmente, em algumas áreas eu tenho que realmente que fazer a minha própria investigação, o meu próprio trabalho de procurar o que é a solução e depois dar-lhes as ferramentas para conseguir implementar. Isto é muito importante, nós termos esta noção que a inspiração vem realmente muito trabalho de casa que se faz e muito trabalho, eu acho que ocupar esta cadeira, e a cadeira que aqui tenho não é a cadeira do poder, ao contrário do que possa parecer a muitas pessoas, isto é a cadeira do dinheiro dos contribuintes. Claramente, quem nos paga o salário é o dinheiro de todos nós. E, portanto, isto obriga-nos a estar formados continuamente, obriga-nos, eu não posso admitir que tirei o curso há 20 anos atrás e nunca mais fiz nada na vida, não, nunca mais estudei nada, não me mantive atualizada. Por exemplo, agora quando foi para escolher a minha área de doutoramento, eu senti-me na obrigação de também, não só pessoal, mas do lugar que ocupo, de sair da minha zona de conforto. E quem me conhece sabe, a minha formação é na área da psicologia do trabalho. E agora estou a fazer o doutoramento na área de sistemas de informação, de tecnologias de informação, que não é de toda a minha área de conforto técnica, mas que me vai obrigar a estar em constante conhecimento atual e por isso poder ser uma inspiração para as equipas e acho que as equipas precisam disso. É ótimo quando nós temos equipas que são expert, mas também nos estão sempre a medir e também apanham facilmente as nossas fragilidades e portanto, sem dúvida quando eu digo que este é o desafio mais difícil que já tive é por isso também, porque temos dentro de casa experts em todas as áreas, pessoas que dominam muito melhor do que eu algum dia dominarei algumas áreas e que nos desafiam e que nos põem sempre à prova, mesmo que não seja feito de forma propositada. E por isso nós temos que estar sempre em constante desafio pessoal também de conhecer mais e ir procurar soluções nós pelas nossas equipas e trazer alguma inspiração. Fez connosco um caminho de perspectivar a inovação e o desenvolvimento organizacional interno, como é que há esta forma diferente de trabalhar para dar resposta às necessidades prementes. Fez também uma ilustração de como é que isto pode ser feito em formas diferentes de serviço público, orientado aos destinatários, ao fim e ao cabo das unidades hospitalares, e estamos mesmo a aproximar-nos do nosso tempo final da entrevista e lhe perguntar só, muito brevemente, desafios de futuro nesta lógica que foi uma constante na sua intervenção, da inovação e do desenvolvimento que as organizações, no caso de saúde, devem ter para dar resposta aos seus destinatários. É parar para pensar na estratégia. Não começar pelo telhado, eu sei que isto é uma expressão muito vulgar, mas nós quando falamos tantas vezes de tecnologia sofisticada e não temos a base, também não se consegue depois sustentar esta mudança. E eu acho que, como disse, e tenho a certeza, estamos todos em estadios diferentes, mas se calhar muito iguais em muitas áreas. E nesta área das tecnologias de informação e da inovação, nós não podemos ter internamente duas instituições, uma que funciona muito bem e uma que funciona muito mal. Portanto, a inovação tem que estar sempre a par nas várias áreas do hospital, seja em matéria de recursos humanos, em matéria de desmaterialização, em matéria de investigação. Eu não posso ter o hospital muito bom numa área e depois as outras serem muito fracas. Nós temos que tentar encontrar este equilíbrio, porque só assim é que a pessoa sente que há uma cultura e uma estratégia. E, portanto, aquilo que é o grande desafio é pararmos, desenharmos uma estratégia, mesmo que num dia não venha a ser para nós, porque, como eu disse, estes lugares têm uma data fim, mas nós temos que começá-la e deixar o caminho do que é que, ok, para atingirmos o nível 1, o que é que ainda falta, não começar o nível 2 sem fechar, se calhar, algumas coisas do nível 1, e estes níveis são figurativos, mas não querer logo ir para o topo se depois a base não está consolidada, porque eu não posso, como disse há pouco, dizer ao médico que vai ter o melhor sistema de inteligência artificial se ele me diz que para fazer uma mera consulta tem que dar 50 cliques e o sistema está sempre a ir abaixo e tem que duplicar a informação. Isto não é coerente. Portanto, nós temos que ter esta estratégia dentro das instituições, esse é o desafio, e uma estratégia a médio prazo. Portanto, mesmo que não seja para mim,
eu saber que eu vou começar hoje porque alguém algum dia vai dar continuidade a ela, porque muitas vezes também nos escudamos disso: "Oh, isto já não é para nós, já nem me vou preocupar", mas não, se não fizermos isto, estivemos constantemente a não fazer este parar para pensar em que estado está a instituição e o que é que ela precisa e a estratégia, e passar isto às equipas, porque são elas que se vão manter depois no terreno, nós partimos mas elas ficam. Estão sempre a começar de novo, é a sensação que têm, cada vez que numa administração estão a começar de novo, e isto desmotiva muitas pessoas e não nos leva a lado nenhum. Muito bem, muito obrigado. Estivemos à conversa com a doutora Rita Veloso, vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE. Falou-nos de inovação em saúde, mas falou-nos de tal maneira que muitos dos princípios das duas práticas podem ser efetivamente aplicadas em qualquer contexto. Continuem a acompanhar-nos, vamos trazer novos convidados, vamos falar de temas interessantes para a administração pública portuguesa. Muito obrigado a todos.